No vídeo de hoje eu quero conversar sobre o fruto de uma conversa que eu tive com uma amiga que conheço há muitos anos, que trabalha nessa área de gestão de pessoas, que ela falou assim: Ueda, às vezes você se auto-sabota, você desperdiça a sua vida. Eu falei assim, mas por que você está perguntando isso? Porque ela falou assim, eu estou seguindo o seu canal aqui, e eu já o conheço há alguns anos, e você fazia essa provocação em alguma das palestras lá atrás, quando você desenvolvia, principalmente com executivos, que você queria provocar. Na realidade, não é que eu queria provocar. Nós tínhamos, assim, na época, eu tinha publicado o segundo livro, Liderança Positiva, e tem um fluxo lá, né, que eu falo de parar. A gente tem que parar algumas coisas, né? E a reflexão com esses executivos, pelo menos eram 3 empresas que a gente foi alinhando, porque a gente já tinha feito já todo um trabalho e eles estavam fazendo... foi muito válido, porque foi na mesma época, empresas, ou uma das empresas ela foi adquirida por uma outra empresa e as outras 2 empresas queriam ampliar, queriam expandir também, então tinha que mudar o seu modelo mental, né? O seu mindset. E justamente nessa conversa com essa amiga, porque ela vai fazer um grande evento agora, no segundo semestre, e ela quer que eu faça a primeira palestra para as executivos, uma boa parte são executivas, né? E ela falou, Ueda, vamos fazer essa provocação, se as pessoas estão se auto-sabotando, né? Ou desperdiçam a sua vida, por quê? São pessoas profissionais que sim, a gente sabe que são produtivas, mas será que estão com a produtividade tóxica ou produtividade com sentido? A grande preocupação nossa é gerar o processo da qualidade de vida. Esses são os estudos que eu fui realizando lá no início, desde o meu primeiro livro, que é a Competência Emocional Quanto Antes Melhor, que é fruto, que é esse livro aqui, ó. Eu levei bronca de pessoas que falam, Ueda, mostra também os seus livros aí, ó, Competência Emocional Quanto Antes Melhor, com esse cérebro aqui, ó, tá, bom. Aí você fala, o que é esses? São as etiquetas, porque teve uma época quando eu lancei o segundo livro, aí um amigo meu, né, o Eduardo, a qual eu agradeço, filho de um grande amigo meu, Tomás, ao qual eu agradeço, ele desenvolveu aqui, ó, eu curto liderança positiva, né, eu fui colando aqui, bom, enfim, vai lá. Até em um dos vídeos aqui eu comentei, né, que uma das técnicas que a gente faz dos minutos do porquê, uma das técnicas é assim, se você está passando por um desafio, o que você quer lembrar, né, depois que você passar por esse desafio. Então, publicar livros sempre é um grande desafio, né, porque tem prazos e tudo isso. E aqui, quando eu lembrei agora, né, de o lançamento do segundo livro, porque o primeiro livro sempre é aquele, né, mas o segundo livro também foi um grande desafio de tempo e tudo isso. Nós lançamos também num evento de recursos humanos e tal, mas eu lembro aqui, né, inclusive foi quando eu encontrei o professor Mário Sérgio Cortella, né, e aí ele até tirou uma foto com o meu livro, até tem no meu Instagram, acho que está lá, inclusive acho que eu vou publicar novamente, bom, enfim, vamos voltar aqui. Então, quando a gente trabalha essa questão da autossabotagem, né, às vezes a gente se autossabota em pequenas atitudes, não vou acordar, vou deixar para depois, vai procrastinando, né, a autossabotagem tem a ver muito com procrastinação, a gente tem vários vídeos que a gente fala assim, como combater a procrastinação. Então se inscreva no nosso canal, atitude simples, né? Porque uma das questões é de a gente refletir, né, da produtividade com sentido. Vamos conversar sobre produtividade com sentido? E eu quero trazer aqui, foi a conversa que eu estava tendo nesse alinhamento para nós realizarmos essa palestra agora, né, no próximo, dentro de alguns meses, e eu falei, não, eu vou gravar um vídeo dessa nossa conversa, porque no livro Liderança Positiva, o resgate dos pontos fortes e dos significados na nossa vida, eu vou falando sobre os aspectos importantes da liderança positiva, das estratégias dos pontos fortes, que a gente sempre reitera aqui, né, que é importante, porque tem muito a ver a estratégia dos pontos fortes e das forças humanas para que a gente não desperdice a nossa vida. Tem muita gente que desperdiça o seu tempo realizando e desenvolvendo pontos que não são pontos fortes que geram
mais engajamento, geram mais valor para você e para as pessoas. Você tem um desejo de desenvolver novamente essa atividade e sua experiência de flow, ou seja, a sua experiência, a sua qualidade da sua experiência naquilo que você está fazendo é muito rica. Como que eu vejo esse indicador? Quando eu tenho satisfação em desenvolver e depois quando eu entrego, eu tenho essa satisfação. Isso é bem o que a gente resume de brilho nos olhos. Então, quando a gente observa uma pessoa que tem brilho nos olhos, a gente percebe que essa pessoa não está desperdiçando a sua vida, ela está realmente desenvolvendo o seu ponto forte. Minha esposa, eu fui há uns dias atrás, minha sogra fez aniversário, nós fomos comprar o bolo e tal, e ela falou assim, nossa, você reparou aquela moça que atendeu a gente no balcão? Eu falei, nossa, como ela é simpática, desde o telefone ela foi tal, e ela sabe aquela pessoa que você tem curiosidade de saber como que ela é fisicamente? Então quando a gente chegou, aí ela perguntou, o que é? E ela falou, sou eu, tal, e foi conversando. Minha esposa é mais tímida, mas quando ela vai conversando, e depois quando a gente retornou, ela falou assim, nossa, você viu como ela é simpática? Eu falei, ela estava falando, né, não apenas do ingrediente do bolo, mas como que faz, a experiência dela, foi assim muito rápido, né, tudo isso, mas foi bom porque naquele momento não tinha gente, né, não tinha outras pessoas, então ela foi comentando, não, mas esse bolo já e sabe, quando a pessoa tem sabor em saber aquilo, então essa relação, esse gosto do que faz é muito importante. Então, para que a gente possa aproveitar, né, e não se auto-sabotar, um dos primeiros indicadores é você ter consciência de quais são os seus pontos fortes, qual é o seu ponto forte, o que leva você a ter uma produtividade com sentido. Caso você queira aprofundar um pouco mais, a gente deixa o link aqui do e-book O Código da Produtividade, onde a gente faz a conversa dos pontos fortes com o nosso mapeamento comportamental DISC, né? O mapeamento comportamental DISC, que são os 4 comportamentos, mapeamentos principais, né? Todos nós temos os 4, é um comportamento, né? Agora, se a gente tem um flow em cada um desses comportamentos, diz que o mapeamento comportamental é acrônimo, né? Diz que dominante, influente, segurança e conformidade. Cada um desses comportamentos em determinados ambientes, eu e você, a gente tem uma fluidez, o dominante de ação, o I de conexão, o S de segurança, de aprofundamento em conhecimento, em radar da empatia, entender as outras pessoas, o I também tem essa característica, e processos, indicadores, mais racional, o caso do D e do C, que são esses perfis comportamentais. Não tem melhor ou pior, o grande perigo é a gente rotular as pessoas, o grande mérito desse processo é se autoconhecer e validar o outro. Por conta disto, o mapeamento comportamental é uma das grandes ferramentas da inteligência emocional para a gente exercitar a empatia, porque quando eu reconheço em mim um perfil comportamental, eu tendo a validar o outro também com o seu perfil comportamental. E o mais rico nesse processo, ao validar e entender, eu consigo falar, expressar, ou seja, trabalhar com a compreensão empática de acordo com as necessidades desse perfil comportamental, de acordo com o radar de comportamento que esse perfil comportamental. Isso então já ganha, a gente vai ganhando e aproximando mais o tempo e principalmente gerando um clima positivo e não tóxico. Por isso tem a ver com produtividade, com sentido que a gente sempre fala nesse canal. Mas vamos conversar com o livro Liderança Positiva? Aqui vem ao encontro, então, da conversa com essa minha amiga, que ela falou assim, Ueda, que tal? Inclusive, lá atrás, olha, agora que eu lembrei, num dos eventos dessa nossa amiga, nós fizemos também o lançamento desse livro, né? Inclusive o evento foi no Rio de Janeiro e a editora Quality Mar fica no Rio de Janeiro. Então eu tive o apoio, a qual eu agradeço a editora Quality Mar, o apoio naquele dia do lançamento desse livro lá no Rio de Janeiro. Lançamos em São Paulo, em um congresso de recursos humanos, e lá nesse evento também nós lançamos o livro Liderança Positiva. E aqui eu quero compartilhar uma ferramenta
que eu utilizo, principalmente na mentoria Virtus, quando eu sinto que o mentorado e a mentorada, ela ainda está na caixinha lá, né? Mas, Ueda, o que é a caixinha? Naquela caixinha que a pessoa fala assim, na minha época, nisso aqui, e aí fica num ciclo vicioso de ruminação mental. Ueda, o que é esse ciclo vicioso? Algumas pessoas, elas ficam viciadas em ficar reclamando, olhando só para o passado, e a gente fala assim, vamos parar, pare. Aqui vamos lá, vamos refletir. E eu fui conversando com essa coordenadora que vai ser a coordenadora desse grande evento aqui, e eu falei assim, vamos falar sobre esse pare, né? E ela falou, Ueda, fala. E eu falei, vou gravar então esse vídeo para compartilhar com os meus amigos e amigas desse canal, o Ikigai Flow, que é o nosso canal que a gente fala sobre propósito de vida, sentido da vida aqui. Vamos lá? Aqui, então, é o seguinte, nesse capítulo do livro, que é sobre, que é o capítulo 3, que é a descoberta dos pontos fortes e aplicação de talentos, em uma boa oportunidade, a gente observa, eu noto que a gente tem dificuldade de virar a página, de mudar a nossa chave, porque a gente fica muito olhando para o nosso passado, e a contribuição de revelar, florescer os nossos pontos fortes não acontece porque a gente não para, a gente não respira e não para. Então a primeira é, pare de se apegar ao seu passado, né? A transição de carreira, além da coragem e do racional, que é importante também, de observar o quanto que os impactos das emoções tóxicas estão contribuindo para você não ter coragem de fazer a transição, apegar-se ao passado, apegar-se a algo que já perdeu a sua validade. Eu tenho tido muitas experiências com pessoas que são da mesma faixa etária minha, que já passaram dos 50, e falam, Ueda, já não dá mais para fazer as coisas, porque lá atrás, eu falo assim, a capacidade humana e principalmente a neuroplasticidade que hoje os cientistas que trabalham a mente humana, que trabalham a fisiologia de todo o processo cerebral, tem, e também do pessoal que trabalha com a andragogia, que é a educação para adultos, percebe que nosso cérebro ele é plástico, ele tem uma neuroplasticidade, ele tem a capacidade da adaptação e da flexibilidade. Sim, é um músculo que você necessita e exige que eu aprenda e vá desenvolvendo. E hoje o YouTube é um canal fantástico, é uma rede, né, é uma plataforma fantástica para a gente ter acesso, não é? Eu vejo jovens, eu vejo a minha filha, como fazer, pode deixar, pai, como fazer tal coisa. Então vai percebendo o quanto que é compartilhado de conhecimento. Então pare de se apegar ao passado. Traga nesse momento um modelo mental de crescimento. Professora Carol Dweck, que a gente em vários vídeos a gente tem aqui no nosso canal, que a gente fala sobre a mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Em alguns momentos eu estou na mentalidade fixa, né? São momentos, mas a gente ter consciência que nós estamos, né, passando, que você, a gente passa nesse momento de mentalidade. Traz os recursos da mentalidade de crescimento, esteja aberto para o processo, esteja aberto para os feedbacks, tenha a abertura de aprender coisas novas, né, e revelar os seus pontos fortes. Segunda pergunta, ou segundo pare de ter medo de cometer erros. Aqui é muito válido a gente trazer, em vários vídeos nesse nosso canal, eu falo sobre o procrastinar tem muito a ver com pessoas que são perfeccionistas. O que são pessoas perfeccionistas? São pessoas que acham que tem que estar tudo certo para começar algo. Eu era assim, né? Eu só vou gravar os vídeos, né? Meu canal eu fui bem no início do YouTube, né? E foi lá atrás, um grande amigo, professor Rogério, se ele estiver ouvindo aqui, meu agradecimento, um professor de publicidade, marketing, falou, Ueda,
vamos trabalhar com o YouTube, vamos fazer um blog, né? Vamos, né, registrar o seu nome aqui, né, e tudo isso. Mas eu falei, não, ainda não estou perfeito para gravar os vídeos, vamos continuar fazendo as nossas aulas no presencial e tudo isso. Então, eu tive que também tomar o remédio e parar de ter medo de cometer erros. A gente vai cometendo erros, é uma nova tecnologia, né? A gente vai gravando suas conexões, mas quanto mais vulnerabilidade a gente tem, ou seja, ter a certeza que a gente não tem a certeza que vai dar certo, mas é errar e aprender. Por isso, quanto mais jovem, não sei se mais jovem, né? Quanto antes a gente começar é muito interessante. O Ikigai, o que é Ikigai? O Ikigai é razão de viver. É uma filosofia japonesa baseada nos centenários e centenárias da ilha de Okinawa, que tem um equilíbrio, qualidade de vida, que responde 4 grandes perguntas. O que eu amo fazer, o que eu faço bem feito, onde eu tenho reconhecimento ou remuneração e o que contribui para a sociedade. E um dos estudiosos do Ikigai é o professor Keimoji, que tem o livro Ikigai, que é o livro branco do Ikigai. E ele fala sobre 5 pilares importantes para ter o equilíbrio do Ikigai, para essas 4 perguntas. E o primeiro é comece pequeno, comece com pequenos passos. O segundo é o liberte-se, o terceiro é harmonia, né, e sustentabilidade. O quarto é alegre-se, em as coisas, comemore as pequenas coisas, e o quinto é esteja presente. E no comece pequeno, por isso que o Ikigai é comece pequeno, comece com pequenos passos. Então aqui, pare de ter medo de cometer erros, comece com pequenos passos. Na mentoria Virtus, que é a nossa mentoria, eu sempre ressalto para os mentorados e mentoradas, porque um dos aspectos da mentoria é trabalhar mudanças, transição de carreira. E o que eu sempre falo, comece pequeno, por conta disso, uma boa parte das nossas ferramentas, a gente vai ter micro hábitos, microflow, né, os minutos, a gente vai trazendo também a lei de Pareto, fala, olha, observe em pequenos momentos onde você tem uma dedicação de 20% do seu tempo que dá 80% dos resultados. Então são indicadores que comece, né, e vai, né, lembrando que tudo isso é para que a gente tenha no nosso radar se eu estou me auto-sabotando. Por quê? Porque eu fico me apegando ao passado, ou se eu me auto-saboto porque eu tenho medo de errar, tá? Vamos para o terceiro aqui. Pare de pensar que você não está pronto. Ele está muito ligado a esse medo de cometer erros. Então, o começar e ficar pensando que deve estar pronto em tudo, isso é recorrente das nossas experiências passadas. Um dos fatos é isso, né? Eu só vou fazer isso se eu tiver todas as informações, né? Veio agora a lembrança minha que não tinha Google, não tinha redes sociais. Nós íamos procurar todas as informações nas bibliotecas e nos livros. E lá atrás tinha alguns livros, né, algumas enciclopédias que a gente fazia a coleção. Era uma coleção, olha aquela coleção como se fosse coleção de figurinha, nem sei se hoje tem coleção de figurinha, mas eram coleções de fascículos. Então os fascículos eram lançados mensalmente. Então, imagine, eu tinha que fazer uma pesquisa e ficar esperando toda essa questão de estar tudo pronto, né? Estar tudo conectado aqui, então ia para a biblioteca, olha o trabalho que dá. E aqui, pare de pensar que você não está pronto, isso aconteceu, agora eu lembrei, estou com os livros aqui, né? É assim, o que te impede hoje de fazer as coisas, né? E observar com o que você tem, o que você pode começar. Quando eu fui lançar o primeiro livro, que é esse Competência Emocional Quanto Antes Melhor, que é fruto, né, da defesa de tese, conversando sobre o impacto das competências emocionais na qualidade de vida, eu lembro que um dos incentivos a orientadora da professora Ana Cristina Limão de França, a qual eu agradeço muito, era, escreve um livro. E eu falava assim, não estou pronto e eu tenho medo de errar. E aí,
eu lembro que eu tenho um grande amigo e também foi um amigo que me ajudou, né, nesse processo, professor também da área de letras e linguística. Ele falou assim: Ueda, comece a escrever, lembra do seu passado, né? Aí você fala: Ueda, que passado, né? Eu tenho alguns vídeos que eu comento que meu início profissional, com 15 anos, foi no jornal empresarial de um banco, né? Eu fui office boy de uma equipe, de uma área que trabalhava com um jornal e uma revista empresarial que fazia outras atividades, entre elas também organizava, juntamente com a área de gestão de pessoas, do curso de integração. Foi lá que eu fui fazendo as conexões e tudo isso. E então foi lá que eu comecei tive os primeiros incentivos de leitura, e lá que eu fui também escrever as primeiras reportagens, né? As reportagens, eu lembro que uma das primeiras reportagens que eu fiz, olha, eu vou passar, ó, agora vou lá no século passado, quando eu estava fazendo todas as implantações da linha de metrô. Um dos artigos, uma das matérias que eu fiz era sobre o metrô e a inauguração do Centro Cultural lá de São Paulo, lá na Vergueiro, tal, perto do Paraíso, aqui em São Paulo, né? Eu fiz olha, já fui lá, né? E eu tive fui e tinha as corretoras que faziam as correções, né? Eram laudas. Eu lembro que ainda as correções eram em vermelho, né? Então as primeiras, nossa, e lá não, lá eu já estava desenvolvendo, e eu lembrei, agora eu lembrei quando estava escrevendo o primeiro livro, ele falou assim: Ueda, deixa fluir. Vai no flow, né? Vai desenvolvendo as primeiras letras, você vai fazendo a conexão. Os próprios artigos do Ikigai, o Ikigai News, que inclusive a gente também vai deixar aqui o link para você acessar e fazer a sua inscrição, ou, né, para assinatura gratuita do Ikigai News, que a gente vai... a gente lança toda semana o Ikigai News, são comentários, conversas, também do que a gente fala aqui no vídeo e tal, e a gente vai exercitando, assim como falar aqui no vídeo, assim como escrever, tudo é quilometragem, sabe, horas de voo? Então tem que começar. Ikigai, comece pequeno. E aqui vou para o outro: pare de se apegar ao seu passado, saia da caixinha. Liberte-se, tem que dar espaço para o nosso cérebro, né? Quando eu comentei com essa minha amiga que está organizando o evento, a próxima pergunta foi assim: Ueda, você tem que começar com essa. Tá curiosa? Tá curioso aqui, ó. Pare de reclamar ou sentir vítima do sistema. Aí a minha amiga, ela falou assim: Ueda, começa com essa, vamos começar com essa daqui, né? Aí eu falei: não, mas a gente tem que começar com leveza. Não, mas aí com a leveza você vai gerar o estado de presença, porque todos que estarão presentes vão identificar alguém, não é para ninguém, mas vão identificar alguém. Você identifica alguém que precisa de parar de reclamar, de se sentir vítima, né, do sistema, né? Tudo só acontece comigo, né? Na mentoria vídeo eu falo assim: para de especificar, né? O grande desafio é quando você especifica ou você generaliza toda vez, ou só comigo. Esse é um grande perigo, né? Isso, a gente realmente é o presidente, a presidenta do sindicato de autossabotagem. Provavelmente é o grande princípio, um dos grandes princípios, só é a questão da vitimização. A vitimização, ela gera e ela cria um campo de resistência muito, muito perigoso para a nossa vida. Então pare de sentir vítima, de reclamar e sentir vítima. Aqui, a contribuição, gratidão. Como assim gratidão? Sim, você trabalhando com o processo da gratidão, ele é uma grande estratégia para diminuir e até romper as ruminações mentais, porque ruminação mental tem muito a ver com esse processo de reclamação, ou seja, coisas que não vão não servem para nada, não vão dar resultado. Então, quando você interrompe com a questão da gratidão, isso permite você ter o estado de presença e ampliar outras emoções.
em vários trabalhos que eu faço, nos workshops, nas palestras, quando eu trago a questão da gratidão ou quando eu trago as emoções positivas, elas geram um ciclo virtuoso das emoções positivas. Mas, Ueda, como assim ciclo virtuoso? Porque quando você pensa na gratidão, já vem uma outra emoção positiva, porque você fala, peraí, eu sou grato por uma professora aqui, ou para o professor que está me inspirando. Olha, peraí, eu sou grato pela alegria da minha área, da minha atividade profissional. Nossa, eu sou grato pelo orgulho que meu filho ou minha filha está me dando nesse momento, ou do orgulho que eu tenho das atividades que eu faço, de ter construído até hoje, né, uma família, de eu ter construído até hoje as atividades que eu desenvolvo no voluntariado. Nossa, eu sou grato porque eu me divirto quando eu estou com meu cachorrinho, com a minha cachorra, né, com os meus companheiros de quatro patas aqui, né? Eu nunca sei a denominação aqui. Escreva no canal como que eu denomino aqui, né? Da minha filha, eu tinha uma filhinha, né? Que era a Pepita. Era a nossa Shih Tzu, né? Nossa Shih Tzu que já partiu para a pátria espiritual, né? Então, tudo isso, né? Então, eu sou grato e aí você vai agradecendo e você vai conectando essas emoções positivas. A doutora Barbara Fredrickson, do livro Positividade, como é da positividade? Livro Positividade, um estudo do movimento da psicologia de mais de 30 anos, estudando as emoções positivas, que amplia a nossa visão e constrói relacionamento, constrói conexões. Essa é a teoria e a estratégia das emoções positivas, amplia e constrói. Por isso que sai da autossabotagem para a gente não desperdiçar a nossa vida. Olha como essa conexão é interessante, porque nesse evento a gente vai falar muito sobre esse processo de evitar, né, diminuir a autossabotagem e a gente aproveitar, né, a gente fortalecer a nossa vida, gerar mais flow para a nossa vida, fluido e um encontro para esse propósito de vida, uma produtividade com sentido. Aqui, ó. Pare de fazer as mesmas coisas sempre. Ok. Padrão é bom porque economiza energia, perfeito, mas fazer novas conexões, conhecer novos lugares, uma nova literatura, uma nova música, um novo estilo, conhecer novas pessoas, conhecer outras estratégias de conhecimento, isso vai gerando conexão, você fala, nossa, isso existe, nossa, que interessante essa teoria, nossa, que filme interessante, nossa, que abordagens, nossa, essa é a explicação dessa tecnologia, a gente consegue então reconhecer na habilidade da outra pessoa e você começa a fazer outras coisas, outras atividades. Não é à toa que o pessoal da melhor idade, elas praticam atividades diferentes. Por quê? Porque para de fazer as mesmas coisas. A gente até brinca nos micro-hábitos. Sim, micro-hábitos é uma estratégia de produtividade, inclusive a gente tem vários vídeos no nosso canal, então se inscreva, né, no nosso canal para acompanhar esses vídeos, os nossos micro-hábitos que fazem um encontro com hábitos novos. Então, de repente, você tem um micro-hábito de escovar os dentes. Então, faça uma relação com escovar com os dentes com uma outra atividade que você precisa desenvolver. Por exemplo, tomar água. Ontem nós estávamos conversando na família e falando assim, nossa, tal pessoa, quanto mais ela vai avançando na idade, mais água ela precisa tomar, né, para hidratar mais. Todo mundo, né? Mas tomar água. Então, todas as vezes, depois que eu escovar os dentes, eu tomo água. Tem hábitos, né? Fazer alongamento, tudo isso. Então, isso é muito importante para o nosso dia a dia. E a gente termina aqui onde a gente começou. Pare de se apegar ao passado. Pare de ficar olhando para o espelho retrovisor, porque senão bate, né? Uma forma de a gente se sabotar e bater na frente. Então, pare de olhar para o passado. E aqui, até comentei com essa minha amiga, falei assim, que tal a gente terminar o evento, ou conversar, e eu falei assim, não, eu vou primeiro compartilhar com minha amiga ou meu amigo que está aqui acompanhando nosso vídeo, é um texto da Marta Medeiros, da escritora Marta Medeiros, um texto genial sobre desperdiçar. Né? Que tal também, como que isso também impacta, né, na nossa produtividade, como sentido, no nosso propósito de vida, no nosso Ikigai? Vamos conversar com a Marta Medeiros aqui. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor
que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Marta Medeiros. Então, vamos parar de se auto-sabotar através das nossas dicas aqui, para que a gente possa, não desperdiçar, mas que a gente possa aproveitar, que a gente possa valorizar essa oportunidade que é a nossa vida, porque a vida só tem sentido. A vida é muito breve para não ser sentida. A vida é muito bela para não ter sentido.